ao vivo! Esperar vocês entrarem. Que maravilha! Noite muito especial. Hoje nós teremos aqui um tema de relevância absurda nas nossas provas de carreira policial. E estaremos aqui com o professor Ailton Zucchi, que é uma referência. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês chegarem, ok? Para o pessoal ir entrando. Quem for chegando aí, vai dando um oi. Depois aqui da live, eu vou fazer o sorteio, tá, gente? Eu não esqueci o sorteio que vai rolar hoje. Então, depois da live, eu faço o sorteio com vocês direitinho. Só esperar vocês entrarem. Pra gente já começar aqui, como diz o professor Ailton Zucchi, né? Vamos jogar duro, que hoje é dia de jogar duro. Vou colocar aqui, colar. Já preparei minha caneta, já preparei o papel. Pra gente começar essa bagunça aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Pessoal que está assistindo pelo YouTube também. Essa live vai ficar disponível por 24 horas e depois enviaremos para o YouTube. Então, o pessoal do YouTube que tá vendo, não se preocupa que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos convidar aqui o professor Ailton Zucchi para a gente já começar aqui a jogar duro, sem perder tempo, porque é nosso tempo precioso, não é verdade? Então, prepara a caneta, prepara o papel e vamos lá. Vai começar, gente. Estamos animados. Aí, entrei. Olha ele! E aí, que mano? delícia te ver aqui, que maravilha! Seja muito bem-vindo. Participar um pouquinho aí desse jogo duro seu aí. Eu fico só assistindo como você faz. Já passou, né, professor? Agora só tá ajudando a gente a alcançar o objetivo, não é verdade? É verdade. Pra mim é uma honra. Pra mim também, igualmente. Você sabe que eu sou uma admiradora sua, né? Antiga. Bem antes de eu ter esse Instagram, gente. Inclusive, bem antes de eu ter... Já participou até do aulão adelante, né? Já participei de aulão adelante o dia todo. Olha, tem que ter raça, viu? Pra fazer aquilo, tem que ter fibra. Não é pra qualquer um. Tem que ter raça. O jogo lá é pesado. Tem que ter foco. E aprendi muito com você, não apenas conteúdo, mas como ser humano, com a sua humildade, com o seu coração sempre generoso, sempre querendo nos ajudar. E você é uma inspiração enorme pra mim e pra muita gente aqui no Instagram, tá bom? Obrigado. E hoje nós escolhemos um tema que foi inquérito policial. Nós escolhemos junto esse tema. E o professor Ailton Zucchi vai conversar com a gente alguns aspectos, vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele, embora eu saiba que vocês já conhecem muito bem ele, né? Mas fiquem super à vontade, professor, espaço é seu. Então, eu vou tratar aqui alguns aspectos importantes acerca do inquérito policial, né? Sobretudo aqueles temas que são mais abordados em provas. E qual é a dinâmica, Luana? O pessoal vai perguntando aqui, a gente vai parar para... Às vezes eles vão perguntando. Eu sempre começo com alguma pergunta, que aí depois as perguntas vão surgindo, né? Eles vão se manifestando. Então eu gostaria que o senhor, se possível, o senhor poderia pontuar alguns aspectos, uns 3, 4 aspectos bem recorrentes de prova. Isso. Fique à vontade. Como a Luana já me apresentou aí, né? Eu sou delegado aposentado. Chorei! Não tem cara não, mas eu sou, né? É verdade. 80 anos de serviço, é isso aí. Delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal, professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal, extravagante. E idealizador e coordenador do Aulão Adelante, né? Muitos de vocês já conhecem na área, inclusive está um professor do Aulão Adelante aí, @professor Júlio César Matos, jogando duro. Veja, antes mesmo de adentrar o tema, é importante, né, quando você trata de um tema dentro do direito penal, você saber a natureza jurídica, né? Qual a natureza jurídica do inquérito policial? Tá certo falar assim, inquérito policial é um processo administrativo inquisitorial. É correto isso? Ao examinador te perguntar na prova. Inquérito policial é um processo administrativo inquisitorial. Está completamente errado. Por quê? Processo demanda contraditória. Não é isso? Inquérito policial é um procedimento inquisitorial. Procedimento, sequências de atos.
Beleza? Importante. Veja que quando se fala de inquérito policial, as pessoas falam, mas foi instaurado um inquérito policial, eu estou sendo investigado, né? Aí já tem aquela visão do inquérito policial como um mecanismo que vai trazer malefício, mas não. O inquérito policial, ele tem o inquérito policial, na verdade, ele materializa um instrumento de garantia. Por quê? Veja que quando você tem inquérito policial, o inquérito impede de você ser acusado de forma temerária, sabia disso? Uhum. Porque você tem um procedimento anterior. Estou sendo acusado. Estou sendo acusado. A MP propôs ação penal em meu desfavor. Mas veja que foi instaurado o inquérito policial antes. Diligências preliminares foram realizadas. Muito embora o inquérito policial seja dispensável, você vai verificar que 90% das ações penais propostas pelo Ministério Público hoje são com base em inquérito policial. Então, o inquérito policial ele homenageia, inclusive, o garantismo de Ferraioli. Por quê? Porque materializa um instrumento garantia. Não é isso? Ele impede uma acusação temerária, veja, do investigado figurar no bojo de uma ação temerária. Mas ele também tem a sua função preparatória. O inquérito policial ele serve de base para a propositura da ação por parte do Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal por força do artigo 129, inciso 1. Pararam os comentários aí? Desativou? Como é que foi? Parou? Não, eu desativei porque algumas pessoas estão falando que está travando. Normalmente, quando muita gente está comentando, pode ser que interfira. Então, eu vou ativar aqui só para ver se foi problema aqui da conexão ou se pode ser um problema mesmo Tem muita gente falando, né? Você está quebrando essa internet. Você está quebrando essa internet. Então, voltando a jogar duro, veja que o inquérito policial, para ser instaurado, necessita da chamada justa causa, né? Como bem desenhada lá pelo professor Afrânio da Silva Jardim. Eu não posso ter um inquérito policial instaurado sem o mínimo de provas, né? Sem o mínimo de provas, veja, que dá sustentáculo a essa instauração do inquérito policial. Isso é muito importante, porque quando você trata de instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, posicionamento pacífico em sede de STF, STJ, não há possibilidade da instauração de inquérito policial com base exclusivamente em denúncia anônima. Não é isso? Há necessidade da realização de diligências prévias. E digo mais, não só instauração de inquérito policial, como deferimento de mandado de busca e apreensão com base em denúncia anônima. Professor, dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O Tício ligou para a delegacia e falou o seguinte: olha, delegado, lá na casa do Mévio é um ponto de drogas, comercialização de entorpecentes. O delegado, então, para me certificar disso, eu vou produzir provas, eu vou encontrar essas drogas dentro daquela residência, mas eu vou fazer o seguinte: como eu não tenho certeza, eu vou representar por um mandado de busca e apreensão. Recebeu aquela ligação e aí representou. Veja que quem entrou em contato com o delegado nem se identificou, foi uma denúncia anônima. Será que o juiz vai poder deferir esse mandado de busca e apreensão? Não. Por quê? Mandado de busca e apreensão com base exclusivamente em denúncia anônima. Então é importante nessa questão aí da justa causa, né? Da justa causa. Sabe uma questão também muito interessante que se pergunta? O inquérito policial ele deve ser instaurado no local em que ocorreu a consumação do delito? Se esse inquérito policial for instaurado em outro local, há que se falar em nulidade? Importante isso, né? Veja que eu tenho mera irregularidade, né? Veja que o inquérito policial não navega na órbita processual quando eu trato lá de competência. Competência é uma outra situação. E aí você teria uma mera irregularidade. Não há que se falar de nulidade, né, em sede de inquérito. E é bom também se falar acerca da exceção. Porque, em regra, o inquérito policial ele vai ser instaurado no local da consumação do delito. Mas, fica ligado, a jurisprudência aponta que nos crimes dolosos contra a vida, o inquérito policial será instaurado lá no local da execução, ou seja, lá dos atos executórios. Isso por quê? Te dou um exemplo. O Tício mora
no local A, beleza? E ali ocorreu, né, ele realizou disparos de arma de fogo, alvejou o Mévio. O Mévio morreu naquele local. Mévio, ou melhor dizendo, foi alvejado e foi conduzido para o hospital. E o hospital fica distante, fica lá no local B. E lá ele morreu. Se você for seguir o CPP, o inquérito policial vai ter que ser instaurado lá na região onde se encontra o hospital. Aí eu te pergunto, as testemunhas do fato moram lá? Né? O exame de local foi realizado lá? Não. Então, nesses crimes em que há uma demanda, né, de uma apuração nesses crimes graves, essa demanda, né, de se aproveitar as testemunhas que estão no local, uma resposta à sociedade daquele local, a sociedade tem que saber que o Tício que atirou no Mévio está sendo processado e julgado no Tribunal do Júri. Então, veja, é uma resposta à sociedade, viabiliza, inclusive, a investigação. É por isso que o inquérito policial, quando você trata aí de homicídio, ele vai ser instaurado no local da execução e não da consumação, que seria lá no hospital. Luana, faz uma perguntinha pra gente aí. Vamos ver, vocês estão com alguma dúvida? O pessoal tá falando aqui, tá todo mundo super animado. Tá animado, é? Tá animado. O que vocês então, gostariam? Alguém tem alguma pergunta? Pode falar, professor, pode falar. Tem diversas características, né? E Sim. tem uma que é muito interessante, porque tem um nome meio que similar. Oficialidade com oficiosidade. Sim. O inquérito policial ele é Sempre oficial confundo. porque é um instrumento do Estado. E o inquérito policial também ele é oficioso. Oficioso por quê? Porque uma vez instaurado, o delegado ele não tem que ser provocado para praticar os atos. Ele pratica os atos de ofício. Por isso que é oficioso, né? Oficioso, o delegado pratica os atos de ofício. Oficial, o inquérito é um instrumento do Estado. Não pode, por exemplo, um escritório de investigação particular, né? Que é detetive particular, instaurar um inquérito policial. Porque o inquérito policial é um instrumento do Estado. Beleza? Tranquilo. Muito se pergunta, e agora fica jogo duro, acerca da presidência do inquérito policial. Veja, né? Aí fala lá, veja que o inquérito policial, né? E aí, CPP já menciona isso, é presidido pelo delegado de polícia. O próprio artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830 menciona: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal, por meio do inquérito policial ou por outro procedimento previsto em lei, que tem por objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Isso é muito interessante, porque pela Constituição Federal, quem é que pode investigar com base na Constituição? Com base na Constituição Federal, cabe à Polícia Judiciária a apuração das infrações penais comuns. É isso? Professor, mas veja, o STF reconheceu os poderes investigatórios do Ministério Público. Sim, reconheceu os poderes investigatórios do Ministério Público, mas veja, foi com base na teoria norte-americana dos poderes implícitos. Ou seja, se o MP ele pode propor a denúncia, por que não investigar? E me causa, assim, chama muita atenção, porque o Ministério Público, né, defendendo essa bandeira, mencionando que tem, sim, poderes investigatórios, porque se pode ou mais, que é a proporção penal, pode ou menos que investigar, o Ministério Público, uma das bandeiras era que quanto mais instituições investigando, melhor. E agora, me causa estranheza, do Procurador-Geral da República agora, requerer o arquivamento de um inquérito, né, de uma investigação, capitaneada pelo STF por força regimental, mencionando que ofenderia o princípio do acusatório. Ora, se há uma previsão regimental, o STF ele pode sim desenvolver investigação, né? Veja, mas dentro daquela previsão regimental. Então, o Ministério Público hoje menciona que não há uma lei, né? Estaria, na verdade, o STF ofendendo o sistema acusatório, porque o STF é julgador, não é isso? Estaria ele investigando, mas veja, quando você tem o Ministério Público investigando, ainda que indiretamente, eu vejo uma ofensa ao sistema acusatório. Por quê? Porque será que não é
mais seguro, não traz assim uma maior imparcialidade, o órgão que denuncia ficar afastado da investigação. Porque, veja, quando a polícia investiga e o Ministério Público, se entender pela justa causa, propõe a ação penal, você tem a maior imparcialidade. Porque a polícia pode investigar, o Ministério Público entender que não há justa causa e não propõe ação penal. Entendeu? Não. Agora, quando o Ministério Público investiga, 99% de chance dele denunciar. Vai valorizar a investigação que ele realizou. Entenderam, não? Então, tem esse aspecto, né? Eu entendo que se há uma previsão regimental, né? E aí eu vou lançar a mão lá do argumento do Ministério Público, né? Ora, quanto mais instituições investigando, melhor, não é isso? Então, se o STF realizar a investigação, né? O Ministério Público continua sendo titular da ação penal. Esse inquérito vai para o Ministério Público e o Ministério Público pode entender pela não propositura da ação penal e aí vai fundamentar. Então, eu acho que foi um requerimento antecipado do Ministério Público. Por que não aguardar as investigações? É o término das investigações. É isso que eu não consegui entender. E aí já quis promover, requerer o arquivamento, e aí está uma briga entre STF e MP, né? Ficou meio que uma sopa aí. Tá, então, em relação a esses poderes investigatórios, então é importante, né, hoje, para bater na prova, o Ministério Público pode investigar? Pode, o STF reconheceu essa possibilidade. Com base em quê? Com base na teoria dos poderes implícitos, né, a teoria norte-americana dos poderes implícitos, quem pode o mais, pode o menos, se pode, proporção penal, por que não investigar? Beleza? Luana, tem alguma perguntinha aí? Em relação para encerrar aqui as partes de inquérito, professor, sobre arquivamento, os efeitos do arquivamento é algo que sempre cai em prova. E eu acho que o pessoal também... Quando você tem arquivamento de inquérito policial, né? Veja, o MP ele pode requerer esse arquivamento do inquérito policial. Se o juiz entender que não é o caso, aplica o 28, não é isso? Manda lá para o PGJ. O PGJ, se entender sim que é caso de arquivamento, o juiz tem que arquivar o inquérito policial. Em relação ao arquivamento do inquérito policial, eu queria falar isso por último, porque é quase o final, né? Quando você fala de arquivamento. Mas é importante você tratar o arquivamento com base nas excludentes de ilicitude. Quando o arquivamento do inquérito policial ele é realizado com base numa excludente de ilicitude, você tem dois posicionamentos. Primeiro posicionamento do STF, faz coisa julgada apenas formal. Segundo posicionamento do STJ, arquivamento com base excludente de ilicitude, faz coisa julgada formal e material. Perguntaram acerca do arquivamento implícito, né? Então vamos lá. Eu tenho o Tício. O Tício praticou o delito de roubo e extorsão. Beleza? Roubo e extorsão. O inquérito apurou autoria, né? Veja, indícios suficientes de autoria, né? De que o Tício teria praticado esses delitos, bem como a materialidade desses crimes. O MP recebeu a denúncia e denunciou o Tício apenas por roubo e nada falou acerca da extorsão. O juiz recebeu a denúncia e manteve-se silente em relação à extorsão. Eu tenho aí o que a doutrina chama de arquivamento implícito objetivo, porque ausência de fato. Deu para entender? Ou seja, olha, a polícia investigou, tinha extorsão, o MP na hora de denunciar, denunciou só pelo roubo, nada falou acerca da extorsão, e o juiz recebeu a denúncia e se manteve silente. Eu tenho aí o arquivamento implícito objetivo. Eu tenho omissão de fato. Beleza? De outra banda, agora eu tenho o Tício e o Mévio. Tício e o Mévio praticaram um delito de roubo. Beleza? O delegado investigou, né? Tem lá indícios suficientes lá de que o Tício e o Mévio praticaram delito de roubo, tem a materialidade, tá certo? O MP, por sua vez, denunciou apenas o Tício e nada falou em relação ao Mévio. O juiz recebeu a denúncia e também se manteve silente. Eu tenho aí o que eu vou chamar, o que a doutrina chama de arquivamento implícito subjetivo. Por quê? Agora eu tenho ausência de pessoas, né? Então, subjetivo. Beleza? Tanto o arquivamento implícito objetivo como o arquivamento implícito subjetivo não são aceitos pela jurisprudência. Bacana?
Importante, então, acerca do arquivamento. Bem, outro assunto importante que eu tinha aqui... esse aqui é bacana. Que eu tinha separado para vocês acerca da Lei 13.245, né? Que alterou lá o Estatuto da Ordem, possibilitando, inclusive, o advogado, né? Veja, suscitar algumas diligências, enfim. A pergunta que se faz é o seguinte: a Lei 13.245, de 2016, tornou o inquérito policial um procedimento em contraditório, sim ou não? O inquérito policial, agora, com a maior participação do advogado, é um procedimento em contraditório? Veja, STF e o STJ, inclusive, já reforçaram essa ideia. Inquérito policial não tem roupagem, né, de procedimento em contraditório. A Lei 13.245 de 2016 apenas viabilizou a maior participação do advogado. Professor, então, se o advogado, vamos supor, ele requerer diligências, o delegado é obrigado a atender? Não. Né? Por quê? Porque o delegado ele continua sendo o presidente do inquérito e vai conduzir o inquérito de forma discricionária. Sim, mas dentro das raias da legalidade. Bacana? Tá. E aí, um ponto importante, né? Quando eu falo acerca do contraditório, aí vocês me perguntam, professor, e a súmula vinculante número 14? Que menciona lá que é direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentado em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tá. Então você está dizendo que no inquérito não há, né, o contraditório. Não há. Mas o advogado, ele pode ter acesso aos autos do inquérito? Ora, ele pode ter acesso, né? É um direito do advogado. Agora, daqueles elementos de provas que já estejam documentados. Beleza? Se há uma interceptação telefônica em curso, o advogado não pode ter acesso a essa interceptação telefônica. É uma diligência que está sendo realizada. Senão ele vai lá e avisa, vamos parar de ligar aí, porque eu tive acesso aqui, súmula vinculante número 14, beleza? Tive acesso aqui ao inquérito, tem uma interceptação telefônica rolando. Então, vamos ficar todo mundo quietinho aqui, beleza? Então, veja, é importante esse aspecto. E eu vou te chamar no Perceba. Por que eu vou te chamar no Perceba? Quando eu falo da súmula vinculante número 14. Vamos supor agora que o advogado chegou na delegacia e eu tenho provas já documentadas e o delegado diz o seguinte: olha, eu não vou possibilitar o acesso ao inquérito policial. O advogado ele pode lançar mão de qual instrumento, vocês acham? Qual instrumento poderia lançar mão o advogado? E aí? Não tem o descumprimento de súmula vinculante, sim ou não? Sim. O advogado vai poder lançar mão da reclamação, né? Descumprimento de súmula vinculante ou até mesmo de um MS, porque há uma ofensa a um direito líquido e certo, né? Do exercício do seu direito, né? Do exercício da sua profissão. E aquele investigado? Aquele investigado, veja, se o advogado não tem acesso aos autos, viabiliza, por exemplo, o pedido de liberdade provisória. Querendo ou não, há um obstáculo numa possibilidade de liberdade. Aí o investigado vai poder lançar a mão do HC. Beleza? Tranquilo? Importante, né? E o delegado que negou acesso ao inquérito policial, será que comete algum crime? E aí? Aí, tá vendo como é um jogo é duro? Lei 4898/65. Veja que constitui crime de abuso de autoridade atentar contra direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, bacana, né? Você falando lá, veja uma redação de provas, chamando a Lei 4898, chamando a reclamação, chamando o HC, mostrando que você tem conhecimento. E isso pratica crime de abuso de autoridade. Luana, eu vou falar mais um pouquinho. Com certeza, por favor. Eles querem saber da condução coercitiva, né? Só falo que cai. Sim, Condução adoro. coercitiva. Condução coercitiva, será que ofende o princípio do nemo tenetur se detegere? Será que o investigado ele pode ser conduzido coercitivamente para
por exemplo, prestar um depoimento em sede de interrogatório? Há uma discussão, né, doutrinária nesse sentido, inclusive o STF já tinha um posicionamento, eu até tenho aqui o julgado, no HC, deixa eu ver se eu anotei, tá? HC 107-644 São Paulo, de 6/9/2011. Nesse HC, o STF entendia que o delegado pode conduzir coercitivamente o investigado. Bem, isso evoluiu. Decisão recente do STF entende que não há possibilidade de condução coercitiva. Condução coercitiva do investigado iria constituir aí ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere. Eu falei investigado. Porque aí vem na sua prova assim. Não, segundo o STF, não há possibilidade da condução coercitiva do investigado, testemunho e perito. Aí você, certo, levou na cabeça, filhão. Cola aqui no aulão adelante. Porque você vai verificar que é possível a condução coercitiva da testemunha, é possível a condução coercitiva do perito, beleza? Porque eles não figuram como investigado e como acusado. Então não há ofensa aí ao princípio do nemo tenetur se detegere quando eu trato de testemunha ou perito. Essa impossibilidade de condução coercitiva, ela recai exclusivamente no investigado. Bacana? Tranquilo. É importante, quando eu falo dessas diligências, né, eu só falo das diligências que caem em prova, essas diligências que são realizadas em sede de inquérito policial. Existe uma diligência que ela serve para dirimir dúvidas, não é isso? Em sede de inquérito, que é o procedimento de acariação. O procedimento de acariação em sede de inquérito, o investigado ele é obrigado a participar? O investigado é obrigado a participar no procedimento de acariação? Sim ou não? Né? E aí? Então, veja que a acariação, ela constitui um fazer. Né? A acariação, ela constitui um fazer. Então, que está previsto lá no artigo 229 do CPP, a acariação ela pode ser realizada entre acusados, né, acusado e testemunha, entre acusado e vítima e entre vítimas. Veja que o investigado ele não é obrigado a participar da acariação. Ofenderia o princípio do nemo tenetur se detegere. E quando eu falo de reconhecimento de coisas, quando eu falo reconhecimento de pessoas e coisas, no que se refere à pessoa, o investigado ele é obrigado, veja, a participar de um auto de reconhecimento de pessoas, sim ou não? Sim ou não? E aí? Né? Ele é obrigado a se colocar em determinada posição para ser reconhecido? E aí? Veja que quando eu trato de reconhecimento de pessoas e coisa, para o STF se trata de um tolere. É o que eu vou chamar de participação passiva. Participação passiva. Então, para o STF, ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento de pessoas. Quando eu falo de auto de reconhecimento de pessoas, eu adoro isso. O auto de reconhecimento de pessoas e coisas está previsto lá no Código de Processo Penal. Reconhecimento fotográfico está previsto no Código de Processo Penal? Reconhecimento fotográfico está previsto no Código de Processo Penal? E aí? Reconhecimento fotográfico, muito embora possa ser, né, uma possibilidade de produção de elementos de informação, reconhecimento fotográfico não está previsto no Código de Processo Penal. Só que você vai utilizar o mesmo procedimento lá do reconhecimento de pessoas e coisas. E quando eu falo isso, é importante, porque quando você trata lá do reconhecimento de pessoas, o Código de Processo Penal menciona, né, que o indivíduo que será reconhecido vai ficar ao lado de outras pessoas. É isso? A pergunta que eu te faço é a seguinte: será que eu posso ter um reconhecimento de pessoas apenas o investigado na posição de reconhecimento, ou eu tenho que ter outras pessoas ao lado dele? É só o que cai, filho. O delegado realizou um reconhecimento de pessoas, né, e só tinha um investigado lá. E aí a vítima realizou o reconhecimento. Esse reconhecimento é válido? Será que eu não teria que ter outras pessoas ao lado? E aí?
Tem outras pessoas, né? Aí, ó. Tem outras pessoas, as pessoas estão falando isso. Vem aqui comigo, então. Já pegou teu código de processo penal ou você está me olhando? Tô dando só bizu. Vai lá no 226. Ele fala, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Vamos logo no inciso 2. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocado, aí coloca aí, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança. Convidando a quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. Se possível, filho. Se possível, então não é obrigatório. Então eu posso ter um reconhecimento de pessoas em sede de inquérito em que eu tenho apenas o suspeito. Entendeu? Essa regra, né, de que teria que ter outras pessoas ao lado é relativa, porque o código fala, Código de Processo Penal, se possível. Já caiu, inclusive, na OAB aí, e tinha gente errando essa questão, né? Bacana. Ainda falando de inquérito policial, o que é uma prova fora da terra? Né? Aqui é só pesado, né? Isso aqui é só pesado, né? O básico você já leu aí. O que é uma prova fora da terra? Ué, inquérito policial, né? Veja, instrumento de produção de elementos de informação, não é isso? O que é uma prova, né? Fora da terra. Aí o Tício cometeu um homicídio aqui, né, em Brasília. Beleza? Eu tenho uma testemunha que verificou, que presenciou esse homicídio. Mas essa testemunha foi morar lá em Goiânia. Aí eu vou produzir essa prova fora da terra, ou seja, através de uma precatória. Então, olha, prova fora da terra, aquela que é produzida fora do local da apuração, fora da terra. Vem cá, então. O que é uma prova irritual? Prova irritual. E aí, prova irritual. O que é uma prova irritual? Rito. O que é um rito? Aí o Tício foi casar com a Mévia. Aí, chegando lá na igreja católica, o padre falou, olha, tem um rito. Né? Qual é o rito? Tem um ritual. O noivo chega na frente, depois chega a noiva, né? Aí o pai da noiva vai levar a noiva até o noivo. Tem um procedimento. Entendeu? Tem um rito. Quando eu realizo uma interceptação telefônica, sem autorização judicial, eu tenho uma prova irritual. Ou seja, uma prova que não seguiu o rito. Essa prova irritual é considerada uma prova ilícita. Então, em sede de inquérito, se o delegado, há necessidade de uma interceptação telefônica, o delegado tem que realizar os procedimentos. Sempre lembrando, né, que a interceptação telefônica ela só pode ser realizada para apurar fato que já ocorreu ou que está acontecendo. Eu não posso ter uma interceptação telefônica para apurar fato futuro, que é chamada interceptação telefônica prospectiva. Interceptação telefônica por prospecção, ou que pode aparecer na sua prova assim, interceptação telefônica pré-delitual. Professor, dá um exemplo. Rapaz, o Tícia estava, ele cometeu um homicídio. Sim, ele estava preso, ficou um tempão preso. Cara, o cara é perigoso. Aí o que aconteceu? Ele saiu da cadeia e o delegado da região, né, sabe que ele é perigoso. Falou o seguinte, cara, o Tícia está solto. O Tícia é perigoso. Vou fazer o seguinte, que eu sei que ele vai praticar outros delitos, inclusive homicídio, vai me dar trabalho. Então, para facilitar a investigação, vou representar para interceptação telefônica. Para apurar o quê? Um fato que ele possa praticar. Fato delituoso que ele pode só praticar. Um homicídio. Então, com base na periculosidade dele, eu vou representar para a interceptação. O juiz não pode definir essa interceptação, porque é uma interceptação telefônica pré-delitual, prospectiva ou por prospecção. É isso? Isso é muito importante, porque quando eu trato dessa interceptação telefônica prospectiva por prospecção ou pré-delitual, ela não há viabilidade de uma interceptação dessa monta. Beleza? Eu ia falar uma coisa aqui, cara, e acabou escapando. Bem, vamos lá então. Então, em sede de interceptação telefônica, é importante o delegado realizando essa representação em sede de interceptação. Caramba, era uma coisa importante, tá vendo? Mas deixa, vamos lá. Aí, a interceptação telefônica é bacana quando você fala de inquérito, né? Importante. Busca e apreensão. Aí o delegado de polícia representou pela busca e apreensão e o juiz deferiu, né? Lembrei. Luana, vamos voltar. Lá na interceptação. Aí o que aconteceu?
vamos lá. Eles gostam da barriga de aluguel, né? Vamos lá. Querem saber o que é barriga de aluguel em sede de interceptação telefônica? Luana, eu tenho um delegado, amigo meu, sabe? Delegado X, e ele é ciumento, ele tem uma namorada, entendeu? E ele está desconfiado que a namorada dele está sendo infiel com ele. Então vamos fazer o contrário, né? Que as mulheres que têm, assim, mais... que acham que o homem está errando, né? Então eu tenho uma delegada. Eu não. Eu tenho uma delegada. E uma delegada, que quem erra mais é o homem, né? Eu tenho uma delegada. E a delegada tá achando que o namorado dela, né? Está aí andando aí fora da linha. Aí o que ela faz? Ela está investigando determinado delito. E esse delito, há possibilidade, é um delito punido com reclusão, que eu vou chamar de crime de catálogo, não é isso? São os crimes em que é possível interceptação telefônica. Por isso que fala catálogo telefônico. Esse termo, inclusive, veio lá do direito português. Volta para cá. Aí o que ela faz? Aí ela aproveita essa representação, né? Que tem lá os telefones daquelas pessoas que estão sendo investigadas. Sabe o que ela fez? Colocou o telefone do namorado no meio. Dessa barriga, desse bojo. Aproveitando. É o que eu chamo de barriga de aluguel. Beleza? Importante, né, saber que a barriga de aluguel constitui crime. Previsto lá no artigo 10 da Lei 9296. Né? Importante isso aí. Bacana. Aí eu volto agora para a busca e apreensão, porque o delegado representou pela busca e apreensão. Aí entraram na residência. Tá? E você sabe que o mandado de busca e apreensão, ele para ser cumprido, né, tem que ser durante o dia, não é isso? Eles entraram na residência. Ali por volta das 16 horas. Anoiteceu. Será que o delegado vai continuar essa diligência lá dentro da casa ou o delegado tem que sair? Se liga no que eu vou falar. Se a diligência iniciou durante o dia, mesmo que ela venha se estender na parte da noite, a diligência será realizada. Beleza? Tranquilo? Importante, né? Não há necessidade que essa equipe saia da residência. Outra coisa importante, marca aí, outra coisa importante, antes de eu abrir aqui para as perguntas. Outra coisa importante, que as pessoas costumam fazer confusão. Eu posso cumprir mandado de prisão à noite? O delegado em sede de inquérito policial representou pela prisão preventiva do Tício. Será que o delegado ele pode cumprir mandado de prisão à noite? E aí? Será que ele pode cumprir mandado de prisão à noite, sim ou não? Filhão, claro que pode. Como, professor? Calma. O delegado não pode entrar na residência, né? A polícia não pode entrar na residência à noite, sem o consentimento do morador para cumprir o mandado de prisão. Agora, eu estou com um mandado de prisão preventiva. Estou procurando meu investigado, né? E chegou, né, aquela fala, fulano tá tomando uma ali no barzinho, no local aberto ao público. Eu vou lá e irei prendê-lo. Cumprir mandado de prisão. Ora, ou como também acontecia muito na delegacia. A Mévia chegava na delegacia e falava, doutor, fala, Mévia. Ora, sabe meu marido que não pagou pensão? Sei. Ó, o juiz pediu mandado de prisão para ele. Ele tá lá no bar. Beleza. 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente já cumpriu o mandado de prisão. Agora, a gente tá lá na casa dele. Opa, aí não tem como entrar. Né? A não ser que autorize ou esperar amanhecer. Então fica ligado aí nessa questão. Luana, manda umas perguntinhas aí que eu vou vendo aqui, né? Outros detalhes importantes. E falei daqui investigação. E aí, minha gente? Vocês que estão aí comentando. Gente, olha, o senhor sabe que você é o culpado por essas notas de cortes que está subindo os céus. O pessoal vem jogando pesado. Estou pedindo para você falar sobre a lei do mosquito. Eles gostam, eles ficam assistindo as minhas lives, aí ficam fazendo pergunta aqui. Ele está falando o seguinte, na questão da entrada na residência, né? Você tem aquelas hipóteses que são constitucionais e você tem uma hipótese legal também, né? Que é a lei do mosquito. Eles adoram quando eu falo assim. Que é a possibilidade da entrada na residência sem autorização do morador por parte de agentes da vigilância sanitária. Eles podem entrar na residência, né? No intuito de fazer uma vistoria, né? Não tem água parada, isso, nessas casas abandonadas. E você tem também uma hipótese jurisprudencial,
que foi o STF apreciando a possibilidade da entrada da residência, eu tenho até o CHC aqui, sem mandado judicial, mas diante das fundadas razões, né? Eu acho que eu tenho aqui esse CHC, eu tenho aqui, mas vocês já sabem qual é, né? Tinha anotado aqui, mas não sei onde eu coloquei. Já te acompanho. Sim. Recurso extraordinário 63616, STF, né? Possibilitando, veja o que diz o julgado. A entrada, aí fala aqui, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita mesmo durante o período noturno, inclusive o período noturno, quando a parada em fundadas razões, devidamente justificadas, a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e nulidade dos atos praticados. Eu vou te chamar no PC para dizer o seguinte, depois eu vou falar de ato de indiciamento aqui. Eu vou chamar no PC para dizer o seguinte, fundadas razões não é mera suspeita. Professor, você pode dar um exemplo? Posso. Esse julgado aqui, o que aconteceu? Ali hoje, encontro fortuito, ocasional de provas, né? Serendipidade. A gente vai falar depois. Deixa eu falar desse julgado aqui. Como aconteceu. O Tício, ele saiu de dentro de uma residência, transportando drogas. Os policiais abordaram o Tício e falaram: Tício, de que é essa droga aí? Rapaz, essa droga aqui é para tráfico, mas veja, só estou transportando. Quem tem mais drogas que mantém depósito é o MEV. Os policiais entraram na casa, realmente tinha drogas lá, e o MEV acabou sendo indiciado. A pergunta que se faz é o seguinte, né? Poderiam os policiais entrarem nessa casa? Essa foi o questionamento da defesa. A defesa falou: olha, ele não tinha certeza, né? Não tinha certeza, ele foi na fala do Tício. Tudo bem, pegaram drogas com o Tício falou que naquela casa tinha drogas. E os policiais realmente, e o Tício realmente saiu daquela casa. Será que não seria mais prudente o delegado representar pelo mandado de busca e apreensão? A defesa, né? Qual era a certeza? Beleza? Se não tivesse drogas ali, né? O que acontece? Pessoal, antes dessa decisão, como corria, né? Se a polícia entrasse dentro de uma residência e chegasse lá não tinha nada, os policiais, né, sempre corriam, né, lá para a teoria do erro, né? É um erro de tipo. Acharam que naquela casa tinha droga, quando não tinha, não é isso? Acharam que estavam no estrito cumprimento do dever legal, quando não estavam, não é isso? Porque, veja, se você não tem drogas ali, aquela ação, ela não foi uma ação legal. Então, chamava numa teoria do erro, poderia ser um erro de tipo vencível ou invencível, mas, enfim, sendo vencível ou invencível, exclui o dolo. Então, a abuso de autoridade eles não respondia por quê? Porque se é um erro de tipo, o erro de tipo sempre exclui o dolo. Eu não tenho crime de abuso de autoridade culposo. Então, sempre, né, tinha muito isso, beleza? E alguns juízes tinham certa resistência em reconhecer a teoria do erro aí. Com essa decisão do STF, não. O STF entende o seguinte, fundadas razões. Então, há a possibilidade de entrada, aí não precisa você ficar lançando mão de erro de tipo se não tiver droga lá dentro ou não. Agora, fundadas razões, aqui eu tenho um contexto de fundadas razões. Isso. O que aí o Guerreiro está colocando, não tem invasão de não tem culposo invasão de domicílio, não, né? Aí é abuso de autoridade, né? Não vamos misturar, né? Aí você é um agente público, né? Você tem abuso de autoridade. Olha lá o artigo 5º da lei 4898, né? Volta para cá. Aí o policial não vai responder violação de domicílio. É isso? Tem abuso de autoridade aí. Volta para cá. O que eu tava falando? Eu fui ler ali, rapaz. Aí já fugiu da minha mente, né? Bem, voltou. Aí eu dei um exemplo de fundadas razões. Professor, dá um exemplo então que a polícia não poderia entrar nessa casa de mera suspeita. O delegado de polícia estava na delegacia e recebeu uma ligação. Essa ligação telefônica falava o seguinte: olha, lá na casa do Tício tem drogas, né? Chegou um carregamento agora. Aí o delegado: opa! Carregamento de drogas na casa do Tício. Fundadas razões. E entrou na residência. Aí não, né? Isso não é fundada razões, é mera suspeita. Beleza? Então há diferença entre mera suspeita e fundada.
e numa situação de mera suspeita e realização de diligências, eu entendo que o delegado tem que representar pelo busca e apreensão. Fundada a razão, naquela hora ali você viu, né, que tinha, assim, razoabilidade, né, porra, um carro, desculpa o termo, mas um caminhão saindo de dentro de uma casa cheio de drogas. Fundada a razões, filho. E o cara ainda fala que lá dentro da casa tem drogas. O cara vai cair pra dentro. Beleza? Verdade. Tá. Ato de indiciamento, né, que cai em prova direta. O ato de indiciamento é privativo de quem? O delegado de polícia. Não pode o juiz mandar o delegado indiciar, como também não pode o MP requisitar indiciamento. Eu, quando era delegado, recebi autuei, né, autoprisão em flagrante, era uma situação de autoprisão em flagrante. Aí tinha um indivíduo lá que eu achei, não vi nexo causalidade, beleza? Aí entendi por não autuá-lo em flagrante. Aí relatei o inquérito e mandei. Aí, para minha surpresa, recebi uma cota ministerial ao delegado de polícia para indiciar fulano. Eu falei, aqui não, né, filhão? Aqui não, lei 2.830, se quiser, que ele propõe ação penal. Para que? Né? Não vou indiciar. E fundamentei que o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, não pode o Ministério Público requisitar ato de indiciamento. Tá. E nem o juiz determinar o indiciamento. Outro ponto importante. E se a pessoa que está sendo investigada, ela tem prerrogativa de função? Tem decisão do STF, STJ, né? Se tem prerrogativa de função no STF, no STJ, você tem que ter autorização para isso. A não ser que seja uma requisição de instauração de inquérito do STF ou do STJ, e essa decisão é recente, inclusive, acho que foi do STJ essa decisão, entendendo se a requisição partiu do próprio STJ ou do próprio STF, não há necessidade de autorização para indiciamento, com prerrogativa de função, porque, ora, se o próprio STF requisitou a instauração de inquérito, né, está ciente que o delegado está realizando diligência, e aí sim vai poder indiciar sem essa autorização. Essa é uma decisão fresquinha aí, tem que ficar esperto. Tá? Nessa questão aí do ato de indiciamento. Beleza? Pessoal, prazo de finalização do inquérito, 10 dias. Tem uma questão muito interessante. O inquérito policial ele deve ser remetido para quem? Para o Ministério Público ou para o juiz? O que diz o CPP? O que diz o CPP? Né? E aí? Se você for verificar o CPP, o inquérito policial, o artigo 10, o relatório final deve ser encaminhado, destinatário final ao juiz. Entenderam? Isso é muito interessante, porque o STF apreciou uma ação declaratória de inconstitucionalidade de uma lei estadual do Rio de Janeiro. Lá no Rio, eles colocaram esse encaminhamento direto, juiz, promotor. E o STF entendeu pela inconstitucionalidade, em sede, né, quando da apreciação desse caso. Agora eu vou chamar sua atenção, cuidado. Cuidado, porque uma resolução lá no âmbito federal foi levada, essa resolução inclusive foi levada à apreciação do STJ, e o STJ entendeu da possibilidade. Então, na Justiça Federal, a Polícia Federal encaminha direto para o MPF. Beleza? Então, se liga, STJ entende na possibilidade. STF, eu tenho precedente entendendo pela inconstitucionalidade, entendendo que o destinatário final é o juiz. Inclusive, o artigo 10 menciona isso. CPP, juiz. Segundo o CPP, o relatório final deve ser destinado ao Ministério Público. Vai marcar correto? Vai levar na cabeça que vai errar. Vai errar. Vai errar por quê? Porque o artigo 10 menciona que o destinatário final é o juiz. Beleza? Tranquilo. Será que eu falo sobre isso? Arquivamento versus cláusula rebus sic stantibus. Acho que eu acho que nós temos uns 5 minutinhos. Dá pra falar? Não, então não. Não, então é melhor não. Vamos responder umas perguntinhas aí. Não, é pesado demais, é bater muito. Eu vou ter que te trazer aqui de novo, né? Vou ter que te trazer. Vou responder uma. Tá vendo? Deixa eu falar, eu vou só. Olha lá, tem muita coisa pra É uma metralhadora, gente, esse homem. Alguém segura esse homem. Deixa aqui. Vê aí, Ana, escolhe uma perguntinha aí, né? Se eu souber, respondo agora. Eu vou estudar e vou responder. Eles estão falando muito aqui, ó. Serendipidade. Acho que escreveram errado. Não, é isso mesmo. Eles estão falando da chamada serendipidade, né? Serendipidade, que é o chamado encontro ocasional
de prova, um encontro fortuito de prova. Eu tenho serendipidade até em sede de interceptação telefônica, né? É importante. Então, o que acontece? Serendipidade é um encontro fortuito, não é isso? Então, eu representei no intuito de buscar drogas e chega lá, tem uma arma de fogo. Veja, a arma de fogo ela veio fortuitamente. Ou ter uma outra prova de outros delitos. Essa outra prova ela veio fortuitamente. Essa informação vai servir, se não há conexão entre os crimes, para a instauração de um outro inquérito policial. Beleza? É a chamada serendipidade. Tranquilo? É um encontro fortuito de prova ou um encontro ocasional de provas. Gostaram? Bacana? Professor... Vocês já sabiam, Luana. Aí eu queria ficar aqui o dia todo com o senhor. Muito bom. Eles ficam aí. Chama do perceba. Estou falando da serendipidade. Tem a serendipidade também por prerrogativa de função. Né? É a serendipidade subjetiva, né? Então você está investigando determinada pessoa e aí aparece uma pessoa com prerrogativa de função. Deve ser encaminhado diretamente, vamos supor lá para o STF, se for o caso. Beleza? Tranquilo? Professor, que maravilha, hein? Que maravilha. Professor Ailton, eu quero muito te agradecer por essa noite. Eu sei que foi corrido, né? O pessoal tá aqui. Nossa, você é uma metralhadora de informações. E foi ótimo. No aulão a gente bate no aulão. É por isso, Luana, por exemplo, uma horinha, né? Uma horinha. Foi uma horinha que a gente fez? Uma hora e 500 dicas. 1h500 dicas em uma hora. É por isso que a Zuki acertou a prova. Pô, mas Zuki conseguiu puxar o aluno, segura o aluno, vai metralhando, a Zuki vai acertar, filho. No aulão adelante, a Zuki acertou, mas a Zuki só bate no que cai. Zuki estuda, Zuki separa aqui os bizu. Ele não vai lá pra ficar fazendo no rir, pra contar piada. Não, é rápido, não. Pegar um avião pra fazer graça. Inclusive, no Espírito Santo, estarei lá com o senhor, jogando duro o dia todo, na raça. Isso, né? Aí, aí vamos falar de outro assunto na próxima, né? Professor, o senhor já pode se despedir. Quer fazer alguma pergunta aí? Não, vê aí você. O senhor pode se despedir do pessoal. Pessoal, então, obrigado, né? Maior prazer falar um pouco para vocês aqui. É claro, tinha muita coisa aqui para falar. Na verdade, eu falei algumas coisinhas aqui na minha aula de processo penal, na minha aula de inquérito, né? É muita coisa para falar. Aí eu procurei nem seguir aqui meu rito. Beleza? Obrigado, né? O pessoal que já me acompanha já sabe. Tudo que eu falei aqui, eles já estudam comigo. Sabem que o inquérito policial tem um valor probatório relativo, não é isso? Aí, ó. Eles sabem disso. Por quê? Porque não há contraditório, né? Eles sabem. Luana, deixa eu ir embora, senão começa a dar a informação de novo. Então, pessoal, Luana, obrigado aí pela oportunidade. E conta com a gente aí, conta com o Aulão Adelante. Beleza? Curso online. Obrigada, doutora. Valeu. A gente se encontra no Espírito Santo, tá bom, querido? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Que live maravilhosa, gente! Como eu tô feliz de ter conseguido trazer o professor Ailton Zucchi aqui. Vocês viram como é que é? Metralhadora, é nível hard de informação. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns aulões do Zucchi, do Espírito Santo, estarei presente. E olha, foco total, gente. Eu acho que é um privilégio a gente poder ter a oportunidade de estar com pessoas como ele, como os demais professores que eu sempre trago aqui para conversar com a gente, para trazer dicas e informações. Fico muito feliz de vocês terem gostado. E para quem já me acompanha aqui, sabe que essa live estará no YouTube, lá no canal da gente do Resumapas. Vocês podem depois assistir novamente. Quase derrubei aqui minhas coisas. Vocês podem assistir lá novamente quando vocês quiserem. E aqui no Instagram fica disponível por 24 horas, tá bom? Mas lá no YouTube vai ficar disponível por mais tempo aí. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido nessa noite, junto com o professor Zucchi. Sigam ele também nas redes sociais. Eu espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa importante e relevante para os estudos de vocês, tá bom? Conseguiu respirar. Foi muito bom, foi muito bom.
E um prazer enorme, de verdade, tá bom, gente? Estar aqui com vocês. Mas, deixa eu ver se eu tenho tempo, acredito que eu tenho. Gente, eu vou até tirar aqui. A gente vai fazer um sorteio aqui, rapidinho. Acho que eu vou voltar numa live só pra fazer sorteio, porque senão vai ficar no YouTube sorteio, e aí o sorteio não é tão interessante. Tá bom? Jogou pesado demais, olha aí. Sigam o professor Ailton Zucchi, que ele sempre tá postando dicas, ele sempre tá fazendo lives no Periscope. Gente, o YouTube tem... O canal dele no YouTube tem muito conteúdo mesmo. Hoje, sinceramente, é um dos melhores canais em termos de penal, processo penal, legislação penal especial para carreiras policiais. Então, por favor, sigam, acompanhem, estudem, se dediquem. Eu vou voltar aqui para fazer um sorteio, mas coisa rápida. E vou encerrar essa live aqui pra gente não ficar com um vídeo tão grande lá pro YouTube, tá bom? Um beijo, gente. Um beijo enorme. E a gente se vê.